Antes da monarquia, antes dos reis humanos, Israel era conduzido pelo próprio Deus. E esse foi o tempo do governo teocrático, onde o céu governava a terra através dos líderes espirituais, os sacerdotes. E Moisés foi o primeiro grande libertador, o legislador. Ele não apenas conduzia o povo para fora do Egito, mas os guiava com uma liderança espiritual dirigida pelo próprio Deus, totalmente dependente da direção divina. Moisés não falava por si, ele falava o que Deus mandava ele fazer. E quando Moisés partiu, Josué assumiu essa liderança. Josué foi aquele que guiou Israel na conquista da terra prometida. A travessia do deserto terminou com ele. A entrada na promessa começou sob sua direção, como está registrado no livro de Josué. Ele liderava o povo com temor, coragem e fé. Ele não era um rei, não havia um trono nem coroa. Deus era ainda o próprio governador do povo. Então, até esse ponto, o que a gente vê? A gente vê as coisas acontecendo de uma forma muito vitoriosa. Porque através dos direcionamentos de Deus, que ele era o verdadeiro rei, ainda é, mas o povo de Israel vivia sobre um governo direto dos céus e era uma teocracia, um modelo onde o Criador governava por meio de homens espirituais alinhado à direção da sua voz. Esse era o plano original: relacionamento, aliança e obediência. Relacionamento para a alma, aliança pelo espírito e obediência pela mente. Sem instituições políticas e sem mediações humanas por causa da corrupção. Mas o coração do povo começaria a mudar. E a história que vem a seguir mostra como, aos poucos, eles trocariam a presença do Criador pelo sistema humano. E aqui vem a corrupção. Depois da morte de Josué, o cenário de Israel mudou drasticamente. Sem um sucessor direto, sem uma liderança contínua, o povo entrou num tempo instável e fragmentado. E ali se deu o início do período dos juízes. Esse foi o início de uma fase que durou aproximadamente de 300 a 400 anos. Durante esse tempo, Israel não tinha monarquia, não tinha reis. Ainda era Deus o verdadeiro rei. Mas a nação vivia em crise e em momentos críticos Deus levantava juízes, líderes improváveis, chamados sobrenaturais, homens e mulheres ativados pela urgência divina. Débora, Gideão, Sansão, e cada um deles foi um sinal da misericórdia de Deus em meio ao caos. Mas o povo oscilava e não havia constância. O coração da nação era como um ciclo repetitivo de autossabotagem e rebelião. O padrão se repetia geração após geração: desobediência, opressão, arrependimento, libertação, paz, novamente desobediência. O que Israel vivia naquele período é o retrato de que muitas almas estão vivendo hoje. Uma vida espiritual cíclica, sem governo interno, sem constância e verdadeiro arrependimento. Eles queriam a libertação, mas não sustentavam a libertação através da obediência. Eles desejavam a paz, mas logo voltavam à idolatria. Aonde há idolatria, não há paz. O período dos juízes mostra o que acontece quando o povo conhece a verdade, mas não se compromete com ela e aos poucos começa a desejar outro tipo de rei. Isso a gente vê acontecendo quando há aquele lapso entre a Torá falada de Jacó e os seus filhos e o não seguimento da Torá transmitida. E aqui nós sabemos que quando não há transmissão da palavra, da Torá, quando não há continuidade dos modos operantes da obediência que mantém a presença de Deus, aqui acontece de novo a destruição. Chegando a um ponto crítico na história de Israel, porque um momento que marca não apenas uma mudança política, mas uma traição espiritual. O povo não queria viver como uma nação santa. Eles queriam ser como outras nações pagãs, e esse episódio acontece durante a velhice do profeta Samuel. Eles já não ouviam Samuel, nem os direcionamentos que Deus passava através de Samuel, após o período dos juízes. O povo se aproxima dele com um pedido que soa como uma ingratidão, literalmente um abandono. E eles buscam Samuel e diz:
constitui-nos para nós agora um rei sobre nós, para que ele possa nos governar, como todas as outras nações são governadas. E essa passagem está em 1 Samuel 8. Samuel se entristece profundamente e Deus responde, revelando o que realmente estava por trás daquele pedido oculto. Atende, pois, o povo em tudo quanto ele te disser, pois não te rejeitam, rejeitam a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. E a motivação oculta era, se Deus governasse, não haveria ocasião para o pecado. Aqui não se trata apenas de uma mudança de governo, era uma rejeição do próprio Deus. O povo queria algo visível, um rei humano, uma estrutura previsível, uma aparência de estabilidade, para que eles pudessem fazer a concepção dos seus próprios pecados. Espiritualmente, isso representa algo muito profundo. Quando a alma, ao invés de submeter ao espírito, deseja ser governado pela mente racional, pelo ego, pelos modelos externos do mundo, é quando deixamos a direção divina e passamos a desejar ser aparente ao mundo, segurança humana. E não devemos andar no curso do mundo. Esse momento em 1 Samuel 8 não é apenas um marco histórico, é um espelho profético. Mostra o que acontece quando o povo de Deus troca o invisível pelo visível, pelo perecível, trocava a presença por aparência. E esse desejo iniciou uma série de consequências espirituais que ecoam até hoje. E essa é a profunda história da Bíblia que você precisa conhecer para que você consiga ligar os pontos. Para entender o que aconteceu com Israel após a rejeição do governo de Deus, precisamos olhar para uma linha do tempo entre Josué e a formação do cânon samaritano. Um período que abrange aproximadamente 1000 anos, 400 anos antes de Cristo. E o que a gente vê aqui? Uma sequência de eventos onde o povo, aos poucos, trocava a essência do Espírito por sistemas, trocando profecia por política, trocando a obediência pela religião. Tudo começou com a morte de Josué. O surgimento do período entre juízes durou entre 300 e 400 anos. Então, dar-se início à monarquia com Saul, depois Davi, depois Salomão. Mas após Salomão, o reino se divide. O reino do sul passou a se chamar rei de Judá, ou seja, cada um líder de suas tribos queria ter o seu próprio rei, não mais um único rei para todas as tribos. O reino do norte se tornou Israel, também conhecido como Samaria. E essa divisão gerou não só rivalidade política, mas também corrupção espiritual crescente, porque aonde há divisão, há polarização e há corrupção. Nesse tempo, os reis começaram a se afastar da obediência. Os sacerdotes se tornaram cúmplices de seus pecados e o povo passou a andar conforme os costumes das nações pagãs. Mas Deus, em sua fidelidade, levantou profetas e ainda continua levantando profetas maiores e profetas menores. Vieram os alertas, as advertências, os clamores pelo arrependimento, mas o povo resistia, não era aos profetas e nem às profecias. De novo, resistiam o próprio Criador. Resultado, exílio babilônico, porque havia tanta profanação que o povo precisava de correção. A dispersão do povo por causa da corrupção gerou o fim do templo. E mesmo depois do exílio, quando os judeus retornaram e reconstruíram o templo, o coração do povo oscilava entre idolatria, rebelião e desobediência. Por volta de 400 a.C., temos um marco do final dessa linha do tempo. O cânon samaritano não representa uma linha de escolha editorial, é uma escolha espiritual, é de novo o povo escolhendo o corruptível, é sobre apagar a voz de Deus e para manter um sistema confortável. Anular os profetas do cânon é um modo de esconder a corrupção dos líderes de Israel, de esconder os pecados, as idolatrias e as corrupções das lideranças das tribos, porque os profetas representavam um perigo para o seu legado. Para manter o legado de um líder, de um monarca de Israel, precisava-se remover os profetas que diziam justamente contra os seus próprios pecados e corrupções e concupiscências de seus comportamentos dentro da comunidade. Eles foram chamados para representar a Deus, mas eles escolheram representar apenas
os seus desejos desenfreados da própria carne. E por isso aconteceu o cânon samaritano. O cânon samaritano, que foi o segundo cânon. O primeiro cânon foi o cânon da Torá de Moisés no Monte Sinai. A Torá falada chegou ao ponto de ser ignorada por um período de 400 anos, e a gente vai ver isso se repetir no exílio da Babilônia, porque entre o exílio da Babilônia e a volta do Messias, o nascimento do Messias se passa também 400 anos, e isso tem muito significado para nós. Escolheram parar de transmitir a Torá falada, porque a Torá falada revela as consequências, os pecados e os avisos, conforme o livro de Enoque. Isso de novo acontece no exílio da Babilônia. Por quê? Os profetas, eles eram inimigos diretos dos líderes, e isso denunciava os seus pecados. E por isso a gente vê eles tentando apagar os profetas, os avisos, as advertências e as verdades. Conforme a gente lê os profetas menores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, vemos os líderes rasgando, queimando, assassinando, prendendo, martirizando os profetas que traziam os avisos da corrupção. Então é muito conveniente que no meio de toda essa politicagem, eles façam um cânon onde eles deixam aquilo que eles querem e remove aquilo que denuncia o caráter e o legado deles. E com isso as pessoas perecem, porque a falta da transmissão do conhecimento não gera comunhão de você com a verdade. E essa linha do tempo foi traçada, mas o que realmente aconteceu com os líderes espirituais, com os profetas, com o coração do povo, consciência? O que fez a presença do Criador se apagar e o sistema religioso assumir o lugar da voz de Deus? Depois de Josué, os líderes espirituais começaram a misturar interesses pessoais com a lei de Deus. Os juízes, que deveriam julgar com retidão e em muitos momentos abusavam do seu poder ou não tinham discernimento espiritual, porque já não era o Espírito de Deus trazendo a revelação. E então, com a chegada da monarquia, os reis passaram a buscar alianças políticas com nações pagãs, adotando seus ídolos, costumes e se curvavam aos seus costumes. Permitiram altares mistos, cultos sincréticos, religiões diluídas e os sacerdotes prostituíam o culto de Deus, transformaram a adoração em um ritual vazio, substituíram o fogo do altar por repetições mecânicas, sem temor, sem verdade e sem o Espírito, sem o verdadeiro arrependimento. Porém, Deus nunca deixou de falar, e por isso levantou profetas, homens cheios de temor, cheios da glória e cheios de zelo. Entre a Torá falada e o cânon samaritano, Deus levantou diferentes profetas trazendo a anunciação do que poderia acontecer a partir da corrupção. E esses homens cheios de zelo pelo Senhor foi o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Amós, Oséias, Miqueias, o profeta Sofonias e, por fim, o profeta Ezequiel. Todos eles foram vozes solitárias, vozes que chamavam contra a injustiça, contra o pecado, contra a falsidade do culto religioso mascarado de oculto. Mas essas vozes, elas foram rejeitadas, perseguidas, caladas, foram assassinadas. O sistema religioso e político, entre a Torá falada e o cânon, preferiu esconder a verdade do que se curvar à correção. E quando se silencia o profeta, se apaga a esperança, porque a fé vem e vem pelo ouvir, e o ouvir do direcionamento de Deus. O sistema hoje não é muito diferente. O sistema parecia organizado, o templo estava funcionando, as festas continuavam, os sacerdotes ocupavam seus lugares, mas algo estava muito errado, porque por trás dessa estrutura havia grandes segredos. Era uma manobra que espiritualmente os líderes queriam esconder a corrupção. Não era apenas um pecado particular, não era só ganância, era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. O que eles queriam esconder? O culto oculto, a idolatria institucionalizada. Adoravam a Deus com os lábios, com vestes e aparência, mas os seus corações estavam longe da verdadeira Torá espiritual viva e orgânica, real.
Aquele que confronta o ego exige santidade. A identidade do Messias que viria não como um rei político, mas como um rei de um espírito libertador, a intimidade, trazendo de novo a conexão da intimidade com Deus como acessível para todos e não restritas aos sacerdotes, templos ou castas. Ocultar a própria corrupção era a forma de manter as pessoas subjugadas. Por quê? Sem o espírito, o conhecimento não é vivificado, não é desperto. Sem a transmissão da Torá, sem a entrega da Torá, sem a entrega das promessas da revelação, o que os líderes fizeram naquele período ecoa até hoje. Esconderam o fogo e ofereceram cinza, silenciaram o verbo e exaltaram o rito, entende? Mas Deus nunca deixou de chamar o seu povo. E nessa série que eu estou trazendo para vocês está o chamado de novo para vivificar a promessa que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Você vê isso? Você percebe o quão claro está a corrupção e qual é a verdadeira intenção de ocultar a palavra, de deixar o conhecimento restrito a alguns e não entregar ao povo aquilo que era seu por direito? E a pergunta que ecoa em nosso espírito hoje é muito simples, mas carrega uma profundidade eterna. Por quê? Veja bem, por que o povo não se santificou? Eles tinham o profeta, eles tinham Deus face a face, eles tinham as escrituras, eles desfrutavam dos sinais e ainda assim se desviavam vez após vez, mesmo com profecias e orientações do Eterno. As razões não eram apenas históricas, políticas, elas eram espirituais e profundas. E ainda hoje, muitos tropeçam nos mesmos pontos. Preferência pela idolatria visível, o povo queria deuses que pudessem ver, tocar e manipular. Queriam algo controlável, familiar, palpável. É diferente de hoje? Mas Adonai, o nosso Deus invisível, exigia fé, entrega e santidade, através da obediência. E isso era muito incômodo, era demais para a alma carnal deles. Rebeldia e dureza de coração, como escreveu o profeta Ezequiel. Tinham um coração de pedra, ouviam, mas não obedeciam. Sabiam, mas escolheram não se render. E não se rendiam, mesmo sabendo, mesmo vivendo. Corrupção sistêmica. Quando os líderes estão corrompidos, o povo perde o norte. Quem os norteiam está corrompido, como eles mesmos irão se santificar? Os reis e sacerdotes perverteram a justiça, o culto à verdade que é a obediência, ao ponto de Deus falar, não tenho mais prazer com sacrifício. Tornaram a fé uma formalidade vazia, através de ortodoxia e liturgia. Medo da luz, porque a luz e a santidade revela as trevas interiores. O que antes é igual hoje é que muitos preferem viver uma religiosidade morna, cheia de rituais, do que encarar a transformação que é a luz, que exige a verdade e a obediência. E a obediência revela o que é santo, o que é belo, o que é puro, o que é sagrado. Eles não rejeitavam a religião, eles rejeitavam a luz que transformam. Não queriam ser confrontados, queriam ser consolados, mesmo vivendo uma vida mentirosa. E por isso eles escolheram continuarem impuros, continuaram divididos, continuaram distante da origem da vida. E quando o povo não se santificava, a nação seguia cega, surda e vulnerável. Chegamos a uma das decisões mais significativas espiritualmente reveladoras da história, a formação do cânon samaritano. O momento em que não apenas textos foram rejeitados, mas o Espírito foi silenciado, profetas excluídos, a denúncia censurada, a denúncia da corrupção. Os samaritanos decidiram aceitar apenas a Torá, os 5 livros de Moisés, e rejeitaram todo o resto. Livros proféticos, por que será? Livros históricos, por que será? Salmos e, mais importante, removeram os escritos sapienciais. E futuramente eles também rejeitaram os livros apócrifos, onde continham os avisos que Enoque deixou registrado, mostrando como Israel cairia em corrupção. Por quê? Porque deixaram de fora textos fundamentais,
pilares dentro desse cânon, porque os profetas denunciavam o pecado dos líderes religiosos e dos líderes monarcas. Eles confrontavam a idolatria, expunham a corrupção, chamavam ao arrependimento, e o povo de Samaria não queria ser confrontado, preferiam manter apenas os textos que não expunham suas fraquezas, seus comércios espirituais, suas prostituições políticas. Eles esconderam a luz para manter o controle. O que deveria ser um livro de vida se tornou um livro de conveniência. O cânon samaritano não é apenas uma decisão editorial, é uma decisão espiritual, é um marco, é um retrato de uma geração que escolheu a letra sem o sopro, sem o espírito, a estrutura sem a essência de Deus. E até hoje isso acontece. A quem vive assim até hoje estão conformados, mas Deus tem uma revelação para essa geração. E como teóloga clínica, eu tenho o dever de trazer para vocês a luz sobre entendimento histórico, escatológico, político, canônico e social para você compreender a verdade dentro dessa linha do tempo, aonde a corrupção não mudou, aonde ocultar a verdade para a dominação humana continua através de pessoas, títulos, costumes, escritos editoriais e maneirismos diferentes de ocultar a linha do tempo da verdade. Mas afinal, o que é o cânon samaritano, segundo o cânon da história da Torá? É uma versão da Torá que tem os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, preservada por uma comunidade que se separou dos judeus após a divisão do reino de Israel. Esses foram os samaritanos. Esse cânon foi sendo formado lentamente e consolidado por volta de 400 a.C., mas aqui está um ponto central. O povo samaritano rejeitou todos os livros da Taná hebraica, os profetas, os salmos, os livros históricos, tudo que envolvia registros proféticos, as escrituras poéticas, os avisos, os alertas, todo o registro literário que tinha nos pergaminhos que apontavam para a inclinação das suas corrupções foram rejeitados. E qualquer texto ou registro que confrontasse a sua estrutura religiosa. O texto base do cânon samaritano é chamado de Torá samaritana, escrita em hebraico samaritano antigo e com pequenas variações em relação à Torá judaica. Mas mesmo com essas diferenças mínimas, o que está em jogo aqui não é uma linguagem, é uma revelação espiritual. Esse cânon representa mais do que um conjunto de livros. Ele simboliza uma escolha espiritual de resistência à correção. Revela a sua falta de obediência, de permanecer com o básico da lei, mas sem a revelação, sem o confronto e sem a voz profética, que era os avisos de Deus por causa das suas desobediências. Para entender o impacto do cânon samaritano, precisamos olhar para o cenário histórico, político, mundial entre os séculos antes de Cristo. Esse período foi marcado por transições intensas, não apenas no mundo físico, mas também o cumprimento de promessas no mundo espiritual. Naquele tempo, o Império Persa dominava a região. Reis como Ciro, Dário, Artaxerxes, eles governavam com uma força, estratégia e influência internacional. Enquanto isso, os judeus estavam voltados ao exílio babilônico, após 70 anos de dispersão, destruição e arrependimento. Era o tempo da reconstrução do templo, finalizado em 516 a.C., um tempo de retorno, mas também de profundo conflito, porque precisava da construção do templo para o cumprimento do Messias. Enquanto Jerusalém era reconstruída, Samaria já havia se misturado com outros povos pagãos, trazidos pela Síria, e essa mistura gerou ruptura espiritual e geopolítica. O que antes era só uma nação, agora era um povo dividido. De um lado, os judeus de Jerusalém, e do outro lado os samaritanos com as suas próprias práticas religiosas, vivendo de modo polarizado. Com polarização não há santificação. Ambos os lados acusavam-se mutuamente de corrupção religiosa,
ambos alegavam ter a verdade, ambos criaram as suas próprias estruturas religiosas e distintas, mas no fundo o que havia era falta de arrependimento, orgulho, resistência à voz profética. Um cenário onde política e religião se misturavam. A presença de Deus foi mais uma vez colocado à margem, porque a presença de Deus revela o pecado, revela o oculto e o escondido. Os samaritanos escolheram preservar apenas a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa foi a base do que chamaram de Torá samaritana. Mas junto com essa escolha vieram as rejeições. Textos essenciais que fundamentam a fé hebraica foram excluídos. Livros históricos: Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, livros proféticos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e outros profetas, maiores e menores, sendo apagados da história, porque eles tinham algo a esconder. Textos poéticos e sapienciais como Salmos, Provérbios, Jó e, o mais importante, os livros chamados apócrifos, que seriam rejeitados no passado, no presente do cânon e no futuro, porque os apócrifos apontam, antes mesmo de acontecer, corrupções fractuais que aconteceriam no decorrer da história de Israel. Essa não foi uma decisão neutra, foi uma decisão espiritual, foi um ato de censura profética, anulando Deus, literalmente. Ao deixar de fora esses textos, os samaritanos eliminaram os avisos, confrontos e clamores e consequências de suas corrupções. Eles mantiveram a estrutura, mas cortaram a exortação, preservaram a base, mas rejeitaram o fator espírito. E ao selecionar o que queriam ouvir, deixaram de escutar o que mais precisavam, que eram as exortações de Adonai. Na rejeição dos textos proféticos históricos, não foi apenas uma escolha teológica, foi um movimento político e espiritual, uma estratégia de defesa contra a luz. Os samaritanos rejeitaram a luz, eles não queriam apenas ser exortados, eles queriam escolher o que eles queriam que fossem agradáveis aos seus egos. Eles queriam controlar o que eles queriam ouvir e como eles podiam controlar as pessoas, silenciando as denúncias proféticas. Como eles iriam manter o seu legado de domínio em massa se suas corrupções viessem à tona. A rejeição dos profetas, por quê? Os profetas denunciavam a idolatria, a corrupção e o sincretismo religioso. E Samaria foi marcada exatamente por isso, porque rejeitaram os profetas, os avisos, os confrontos com a verdade. Após as cismas entre o reino do norte, Israel e Samaria, e o reino do sul, Judá e Jerusalém, os samaritanos instituíram seus próprios sacerdotes, seus próprios templos. Eles não queriam depender de linhagem levítica e nem da centralidade de Jerusalém. Aqui entra o Messias. Eles já estavam antecipando a rejeição ao Messias. Era um desejo de autonomia religiosa sem submissão espiritual. Qual era o interesse político? A Torá. Por isso, só permitiam uma estrutura religiosa básica, sem vínculos obrigatórios com Jerusalém, desobediência. Rejeitar os demais textos davam aos samaritanos independência teológica e nacional, política e poder sobre as pessoas. Por trás dessa decisão de manter só a Torá, estava o desejo de manter controle sobre o povo. Tem alguma coisa nova aqui para você? Evitar o arrependimento e continuar governando sem luz, sem consciência, sem essência, sem o Espírito. E quando a palavra é escolhida por conveniência, o Espírito é deixado do lado de fora. E sem o Espírito não há arrependimento. Sem o arrependimento não é possível a obediência. Entre os judeus, profetas como Ageu, Zacarias, Malaquias exortavam o povo com paixão, chamando a reconstrução do templo, a renovação da aliança com Deus, que simboliza o próprio corpo, e um verdadeiro arrependimento. Mas o que eles encontraram? Resistência, apatia espiritual, sacerdotes corrompidos com ganância pelo poder, controle. Especialmente no período de Malaquias, vemos uma denúncia aberta contra o descaso no altar, a falsidade do culto, a rebelião disfarçada de santidade. Entre os samaritanos, a liderança religiosa já estava misturada com práticas pagãs, místicas. Eles haviam construído um templo rival no Monte Gerizim,
como contraponto ao Templo de Jerusalém. Divisão, polarização, o Messias não pode vir. Era uma espécie de religiosidade, nacionalidade sem submissão profética ou sem aprofundamento espiritual. Ambos os lados, em graus diferentes, tinham deixado a intimidade com Deus e tomaram a glória para si. Construíram uma estrutura, trocaram os pilares da orientação de Deus desde a Torá falada por estruturas de suas próprias tradições conforme as suas vontades individuais, removendo Deus da equação. Era uma época que o templo existia, mas a presença não habitava mais nele. O povo falava com Deus, mas Deus não o ouviam mais. O altar estava aceso, mas o fogo já não era santo. Por isso, 400 anos de silêncio. E o que tudo isso significa no mundo espiritual? Qual é o sentido por trás de caos, da divisão e da rejeição profética? Esse é o ponto onde a história natural revela uma mensagem metafísica, um diagnóstico da alma humana. A rejeição aos profetas é rejeitar o confronto interno com a verdade. Porque o profeta não fala apenas de eventos, ele acende espelhos, ele revela o que está escondido no coração. Ficar só com a Torá é manter o básico, a estrutura da lei, mas sem o sopro, sem a essência do Espírito, não tem a revelação que transforma. O povo escolheu a letra, a religião sem revelação, o rito sem vida, sem a essência do Espírito. E isso representa metafisicamente uma alma que não quer mais ser transformada, uma alma que não aceita mais os mandamentos, apenas ritos exteriores, mas rejeita principalmente o trabalho interior do Espírito que desperta o Messias. A grande verdade por trás da formação do cânon samaritano é essa. Eles mantiveram a aparência da aliança, mas romperam o relacionamento com Deus. Estruturou e ficou apenas as informações e não o verdadeiro conhecimento. Aqui a gente tem a galeria dos profetas. Mesmo com a corrupção dos reis, mesmo com os desvios sacerdotais, mesmo com o povo resistindo à luz, rejeitando Deus, Deus nunca deixou de levantar homens e sacerdotes que traziam de volta a recordação da memória dos céus, as promessas proféticas. 1 Samuel está escrito que aconteceria uma missão, que aconteceria uma transição dos períodos entre os juízes e a monarquia. Qual era a profecia central do profeta Samuel? Deus tinha rejeitado Saul como rei por causa da sua desobediência. Ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. A denúncia, a rejeição do povo ao governo de Deus. Isso aconteceu de novo, e isso continua acontecendo. Porque o interesse, ele é egocêntrico. O interesse não é cada um pegue a sua cruz e siga-me, porque isso tem um custo. Natã, o ativo no reinado de Davi. Natã foi um profeta essencial no seu reinado. Ele confronta a Davi a respeito de seus pecados. Além disso, ele profetiza a vinda do Messias que viria da descendência da casa de Davi. O próximo profeta, Gade, conselheiro de Davi, que também carregava uma profecia. Ele também anuncia o julgamento de Deus por causa do recenseamento do povo, segundo Samuel. Aías de Silonita profetiza a divisão dos reinos de Israel após a morte de Salomão. Anuncia que Jeroboão reinaria sobre 10 tribos, isso está em 1 Reis. Semaías profetiza também, trazendo para Roboão a mensagem de Deus de que guerrear contra Israel após a divisão do reino poderia prejudicar a volta do Messias. Quem está por trás de todos esses governos? Qual é a mente por trás de todos esses líderes monarcas ou sacerdotes para interromper o cumprimento da vinda do Messias? Você percebe que isso acontece o tempo todo? Não importa qual seja o milênio, a geração ou a década, sempre se levantam homens, líderes, sistemas para anular o Messias, para que não aconteça um julgamento. A destruição da linhagem de Acabe, fogo do céu no Monte Carmelo como sinal de Deus, Eliseu e junto com o seu sucessor,
de Elias, que tinha um ministério de milagres e intervenções espirituais, e essas maravilhosas dádivas que aconteciam na Torá falada, na Torá escrita, está disponível ainda até hoje. O que falta? Esse profeta que está entre Deus e a comunicação do povo, que deseja o verdadeiro arrependimento. Porque revelar o plano de Deus é também você acessar as revelações dos planos dos reis da Assíria, o jugo, os líderes corruptos, cura da humanidade. A gente vem com o profeta Jonas, que foi um profeta que teve como julgamento sobre Nínive o aviso ao arrependimento. Todos esses profetas carregavam uma mensagem espiritual, uma mensagem central, que era ignorada de novo e de novo. Só que o povo não percebia. Cada profeta que Deus estava levantando, ele estava, através desses profetas, mostrando a misericórdia, dizendo: eu tenho misericórdia de vós, eu quero salvar a vós, eu quero restaurá-los. Mas eles não queriam por causa da corrupção da carne. Aí vem o profeta Amós, que foi um profeta do reino do norte, que ele tinha como dom, como chamado de Deus, denunciar a opressão social, corrupção dos líderes, o culto, a hipocrisia. Deus rejeita o culto vazio sem justiça. Ele também traz a revelação da promessa da restauração do tabernáculo de Davi em Amós 9. Aí vem o profeta Oséias, que também carrega uma profecia de Deus. Ele se casou com uma mulher adúltera que aponta para Raabe, mas as pessoas não sabiam desse ponto porque essas histórias e essa parte estavam ocultas. Traz também um contraponto de que a infidelidade de Israel é igualmente a infidelidade com uma esposa, porque ele fala: Israel é infiel como uma esposa. Mesmo assim, Deus permanece fiel e promete trazer misericórdia para que haja redenção e arrependimento. Você vê o tempo todo Deus encontrando profetas como Isaías, trazendo profecias, falando: Jerusalém, Jerusalém, parem de idolatria e de prostituição, haverá juízo. Denunciando a hipocrisia religiosa, denunciando a prostituição do verdadeiro acontecimento, a visão de um novo céu para uma nova terra que veio através do profeta Miqueias, um profeta contemporâneo, trazendo uma mensagem central de que não é possível haver transformação e arrependimento sem justiça social. E a justiça social que os juízes corruptos causavam, aquela liderança tribais causavam ao povo, não havia a transferência, não havia a informação dos princípios de direcionamento de Deus. Se não há revelação do direcionamento de Deus, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há regeneração. E acontecem inúmeras profecias da vinda do Messias, chamado a humildade. Profeta Sofonias, o dia do Senhor como um dos juízos sobre Jerusalém. Aí aqui acontece uma coisa que é muito pontual. Tudo que eles temiam, que viesse um rei, o filho do próprio Deus, governando a humanidade e se tornasse líder supremo sobre todos eles. Porque se vem o próprio Filho de Deus governar o povo e ser líder supremo, o que aconteceria com o ecossistema deles de corrupção, controle e dominação? E através do profeta Jeremias, que traz o juízo final de Judá, a destruição do templo e exílio babilônico para a correção, traz a anunciação de uma nova aliança escrita no coração, Jeremias 31:31. E ele foi perseguido, ele passou fome, ele foi acorrentado pelos líderes religiosos. Os manuscritos que Deus passava para ele registrava, eram queimados, e Deus de novo voltava, passava a mensagem, ele registrava, os líderes queimava. Ezequiel, o profeta do exílio, e carregava as profecias da visão de Deus, deixando o templo. Se Deus deixar o seu templo, se Deus me deixar o meu templo, ficaremos vazios, estaremos em ruína, assim como o templo físico. O julgamento sobre os líderes, o vale dos ossos secos, a restauração espiritual de Israel. A gente vê o projeto de Deus, o projeto do templo sendo restaurado. E esse templo é o seu corpo. E essa anunciação é a união da mente, alma e espírito. Existe um mundo material, existe um mundo imaterial, e todas as profecias apontam para que essas coisas estejam em total comunhão. As visões dos reinos mundiais, do que há de vir, os líderes mundiais, os ecossistemas que criam
maneiras de manter o mundo material funcionando, porque eles não aceitam o governo messiânico, aponta para a infidelidade e o paganismo. Então, profetas como Ageu, Sofonias, Amós, Zacarias foram silenciados, porque eles eram usados por Deus para anunciar a responsabilidade de Jerusalém de reconstruir o templo e o reino do norte, com o reino de Judá, se unificar para que venha o Messias, porque enquanto há polarização, enquanto há divisão, não acontece a redenção. Isso era em nível colossal, em nível de comunidade. Então o Criador percebeu o seguinte, que as pessoas nunca se uniriam por um objetivo comum, por um propósito comum. E sem esse propósito comum não aconteceria a permissão, porque até esse momento, antes do cumprimento da promessa messiânica, o Espírito da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que é a presença da energia do princípio feminino de Deus, não habitava nos corpos, habitava apenas no templo. E através do Messias, que rasgou o véu, houve a permissão entre o sangue do Messias, a restauração do nosso templo e o Espírito Santo habitar em nós, porque antes o que era uma regeneração, antes o que era um resgate da humanidade coletivo, já não era mais possível, porque a corrupção era maior do que o desejo de obediência. Então hoje, de modo individual, acontece o avivamento, acontece a revelação messiânica, o desfrute das concretizações das promessas, o avivamento do despertar da consciência em nível individual, porque se dependêssemos do avivamento, do cumprimento do Messias em nível de comunidade, nunca seríamos resgatados, porque cada um vai buscar os meios, os profetas, as vozes que não confrontam os seus pecados. O verdadeiro arrependimento vem de você entender que a unificação das duas coisas, que é o reino de Deus e a terra onde estamos até esse momento, até que ele venha para nos buscar, é remover o julgamento e ter fé que o cumprimento das promessas estão se concretizando. Tirar a polarização. Samaritanos e a tribo de Judá, reino do norte, reino de Jerusalém, divididos, ou seja, um espaço vazio, com medo de que o Messias venha e governe, lidere e não haja ocasião para o pecado. Se você assistiu esse vídeo, eu quero convidar você a curtir esse canal, a compartilhar esse vídeo, a escrever aqui embaixo. Trouxe uma breve, tem muitos detalhes, trouxe uma breve linha do tempo entre Josué e o exílio babilônico, os 400 anos de silêncio, o segundo cânon samaritano e o povo perecendo. E o povo perece pela falta de sabedoria, porque sem profecia o povo morre. Se não há transmissão da origem do verbo, da vida, a origem da criação, não temos encorajamento, não temos fé, não temos força. Você que está me escutando, que entende a revelação do que eu estou trazendo, entende a verdadeira importância do arrependimento para que ele venha. Compartilhe com outras pessoas, siga esse canal e me ajude a divulgar o reino de Deus, essa linha do tempo onde a corrupção mudou de era, mas continua com os mesmos esquemas, que é manter a humanidade longe da fonte da vida para que continuem sendo escravizados. Shalom.